Olá, graça e paz, Deus abençoe você, sua família, todos os seus planos e projetos. Eu sou o pastor Davi Alfer, pastor da comunidade evangélica no Jardim Industrial, e eu estou aqui para o terceiro vídeo da série sobre batalha espiritual. É uma série, uma playlist que nós estamos fazendo aqui sobre batalha espiritual, uma série em 5 episódios, e hoje eu estou aqui trazendo para você o terceiro dessa série de 5. E se você não viu os outros dois, eu te aconselho, assista os 2 primeiros vídeos da série Batalha Espiritual para você captar e entender tudo que a gente quer ministrar, ensinar e compartilhar a respeito desse tema com uma visão, te confesso que bem diferente. Você vai reparar que é uma visão bem diferente de tudo aquilo que eventualmente você já tenha visto falar a respeito de batalha espiritual muitas vezes. Bom, eu quero te pedir de antemão que já se inscreva aqui no nosso canal. Se você puder também, ativa e desativa o sininho. Se você puder deixar o seu like aí no nosso vídeo, sempre ajuda a gente na manutenção desse movimento, de fazer o canal do YouTube andar, o canal funcionar. Então eu conto com essa sua colaboração de se inscrever, ativar as notificações, curtir e também compartilhar. Eu quero deixar para você também o convite para você vir participar conosco na nossa igreja presencialmente no próximo domingo. Nós estamos reunidos sempre às 9 da manhã e também às 19 horas na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem. Todos os domingos, às 9 e às 19 horas, nós estamos reunidos. E outra coisa que eu quero falar com você, se você quiser fazer uma contribuição ao nosso ministério, uma oferta, se você eventualmente não está congregando e quer devolver o dízimo, quer ajudar de alguma forma, aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo, tem os dados de Pix e também de uma conta no Banco PagSeguro, para você poder fazer a sua contribuição aí, caso você queira ajudar e colaborar. Então vamos lá. Nosso terceiro vídeo da série Batalha Espiritual, nosso terceiro episódio dessa série, a gente tem falado baseado em Efésios 6, de 10 a 20. Efésios 6, capítulo 10, versículos 10 até o 20. Hoje eu vou ler aqui para nós o versículo 15 e 16, que diz assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coisa bacana, né, gente? Um texto, assim, uma informação abençoadora pra gente aí. Calçados e escudo. Vamos entender um pouco isso diante desse contexto que nós temos falado aqui de batalha espiritual. O centro, o foco desse terceiro episódio é dizer para você e tentar convencer você de alguma forma que a gente precisa compreender que a batalha espiritual passa muito pelas estratégias. A batalha espiritual ela passa muito pelas estratégias, apesar dos golpes que a gente leva, igual eu comentei no segundo vídeo, no segundo episódio. Mas a gente tem que ficar atento com relação às estratégias que nos são disponíveis para a batalha espiritual. Eu já ministrei aqui nesses últimos vídeos, falando com você, você já assistiu, e você já compreendeu que batalha espiritual não é um momento de oração, Batalha espiritual, ao contrário de que muita gente falou aí já durante muitos anos, batalha espiritual não é uma reunião de irmãos orando e fazendo declarações acerca de situações espirituais. A batalha espiritual, nós já temos entendido que ela é algo que está acontecendo o tempo todo. Ela está acontecendo, ela existe, ela é algo que está acontecendo, uma batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas.
E nessa batalha existe um objetivo. Qual é o objetivo? A conquista do homem, né? A conquista do homem, a conquista da humanidade. Esse é o motivo dessa batalha. E nessa batalha, apesar de terem anjos e demônios, né, de estarem realmente guerreando, pleiteando situações para que o lado do mal possa ganhar, né, determinadas batalhas, né, determinada fase dessa batalha, e também o bem, né, está sempre prevalecendo. Existem, como eu ministrei aqui, potestades e principados e dominadores, que são seres espirituais que estão mantendo essa batalha espiritual acontecendo. E para nós que somos servos de Deus, para nós que estamos em Cristo, nós precisamos entender que a linha que divide esse ambiente espiritual para o ambiente natural, ela é muito tênue. É uma linha realmente assim muito delicada, né? Essa linha que separa o que é o reino espiritual da nossa vida. Então, o apóstolo Paulo ele vem com essa informação da armadura de Deus, né? Trazer para nós o ensinamento de que nós precisamos também estar atentos às questões estratégicas de uma batalha, né? Te falei também no outro vídeo, te explicando que a figura da armadura de Deus, o apóstolo tira daquela figura daquele soldado, né, romano que estava ali próximo à cela onde ele estava preso, né? Então ele foi olhando aquele soldado e foi fazendo a analogia dentro do espiritual, né? E trazendo para os Efésios e hoje servindo para nós como referência, uma forte referência, aliás. E como nós lemos aqui nesses 2 versículos hoje, né, o nosso texto é do 10 ao 20, mas hoje, nesse episódio especificamente, nós estamos em 2 versículos, né, que é o 15 e o 16, versos 15 e 16. Então ele fala sobre calçados, né? A gente está calçado com o calçado dos pés na preparação do Evangelho da Paz, né? Calçados do Evangelho significa caminhar de acordo com as boas novas. Estar calçado com esses calçados, a preparação do Evangelho, significa uma caminhada na vida, eu caminhar, eu andar de acordo com as boas novas, de acordo com as boas notícias do Evangelho, de acordo com as certezas que o Evangelho me dá, que as lições que o Evangelho me dá, né? Dá passos acertados, sem abrir mão das boas notícias, né? Evangelho significa isso, Evangelho significa boas novas, significa boas notícias, significa fazer o bem, significa ser bom para as pessoas, né? A gente andar com os pés baseado na preparação do Evangelho significa que nós precisamos estar sempre aptos e prontos para o lado bom das coisas, para as boas notícias da coisa, né? Para o bom posicionamento relacionado com as coisas, e nunca o contrário, né? Faz parte da estratégia, pessoal, de uma batalha espiritual ou da batalha espiritual, nós estarmos prontos para poder trazer boas novas, boas notícias, bom entendimento para os demais. Faz parte, sim, faz parte. Existe um pensamento, né, que é o pensamento de Maquiavel, né, é uma filosofia que diz que é melhor você ser temido do que amado. É melhor para você ser temido do que ser amado. Por quê? Porque quando você é temido, as pessoas elas não vão te trair. Ao passo de que quando você é amado, as pessoas vão conhecer o seu lado frágil, né? As pessoas conheceriam, ou as pessoas te balizariam pelo seu lado legal de ser.
né? E esse pensamento, né, o príncipe aí, esse livro, essa história toda, ele diz que, ele conta, né, narra, dizendo que quanto menos simpatia você demonstrar, quanto menos bondade você demonstrar, mais respeito e boa colocação você terá. Então você manter aquela pose de durão, aquela pose de irredutível, sabe? Aquela pose assim, não, eu não arredo o pé, eu sou isso mesmo, goste quem gostar, se não gostar, melhor ainda que não gostem. Né? Já conheceu alguém assim já? Já conheceu alguém que viveu esse tipo de pensamento? Essa pessoa, ou essas pessoas, né, que vão aderir a essa linha de raciocínio, elas estão, na verdade, indo contra a orientação de Paulo sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho. Né? Paulo não estava falando ali sobre conhecer a história do Evangelho. Ele estava falando ali sobre estarmos prontos para caminhar na diretriz do Evangelho. E o Evangelho, ele fala justamente ao contrário. Né? O Evangelho, Jesus Cristo, né, através das suas lições, ele ensina ao contrário. Ele ensina, por exemplo, se você for ofendido por uma pessoa, ou seja, se alguém te bater na face, oferece também o outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar com ela uma caminhada, né, oferece para ela caminhar duas. Se alguém levar a sua capa, oferece também o resto da indumentária. Né? Não é com ferro e fogo, né? Não é olho por olho e dente por dente. Né? O Evangelho ele ensina que a gente tem que ser benevolente, que a gente se torna melhor, que a gente se torna pessoas mais capacitadas a alcançar o reino quando a gente é bom, quando a gente é legal com os outros, quando a gente faz o bem para os outros. Mesmo que fazer o bem para os outros nos custe, às vezes, o nosso próprio bem-estar, ou nos custe ser chamado de bobo, ser chamado de otário, né? Como as pessoas gostam de usar expressões, né? Mil aí. Não, nós somos do Evangelho, nós estamos com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho, então nós não andamos com pose de duro, nós não andamos com pose de mal, nós não preferimos ser odiados do que amados, pelo contrário, nós preferimos que as pessoas se apaixonem por nós, porque estrategicamente a gente vai conseguir tirar muito mais pessoas do alvo das trevas através desse tipo de comportamento do que o contrário. Né? O Evangelho tem proteção para a nossa caminhada. O Evangelho ele traz proteção para a nossa caminhada. Os pés são frágeis, né? No seu geral, né? Na sua totalidade, nossos pés são frágeis. Né? O Evangelho ele traz proteção para a gente. Porque quando você é bom, realmente, esse pensamento, né, falado aí de Maquiavel, esse pensamento, de certa forma, ele traz para você um escudo. Assim, eu nunca vou ser decepcionado, eu nunca vou ser frustrado, eu nunca vou ser confrontado com coisas que eu não quero, porque as pessoas têm medo de mim. Né? Mas o Evangelho, ele prepara nossos pés. Né? O Evangelho, ele protege os nossos pés. Ele traz para nós um tipo de visão, um tipo de disponibilidade de sermos protegidos, de ficarmos de bem, né? De estar tudo bem. Né? Tem a batalha, está acontecendo a guerra, está acontecendo a luta, mas nós, baseados no Evangelho de Jesus, nós estamos querendo anunciar o bem, fazer coisas boas, trazer boas notícias para os lugares e para as pessoas, e dessa forma nós estaremos sendo, sim, agentes do Evangelho do Senhor na vida do próximo, em nome de Jesus. E ele fala ali também a respeito do escudo da fé, né? E o escudo da fé tem uma função bem definida, que é apagar as setas inflamadas. Escudo da fé. Presta atenção. A nossa fé,
ela é algo muito sensacional. Eu sempre ensinei isso na igreja, né? E falo, existem algumas coisas que são do céu, que são propriedade ou que são elementos celestes, mas que o Senhor permitiu estar conosco aqui na terra. Da mesma forma que Jesus veio, né, que é um corpo celeste, um corpo divino, e veio e habitou no mundo durante um período, mas depois ele ascendeu, outras situações, outras coisas, né, pessoas, condições, também aconteceu isso, né? Uma delas é o Espírito Santo, que a gente sabe que o Espírito Santo é do céu, mas está conosco, né? Outra coisa que é do céu, mas está conosco é o louvor, né? A Bíblia fala que o nosso louvor vem de Deus, né, no momento da congregação, ou seja, o louvor também é algo que é lá do céu, mas que está aqui disponível para nós. E dentre essas coisas é a fé. A Bíblia diz que a fé não é uma coisa nossa. A fé é de Deus, né? Não é isso que a Bíblia diz? Também o apóstolo Paulo falando. A fé é um dom gratuito de Deus, né? E ela vem de uma forma. A fé, Deus, inclusive, ele colocou esse princípio e ele não vai abrir mão dele, né? Porque nosso Deus não abre mão de princípios, que é a fé, ela vem no nosso coração pelo ouvir e ouvir da palavra dele, né? E ela vem, ela sai, ela desce do céu e vem sobre nós. E o apóstolo aqui, ele chama essa fé, ele usa essa fé na estratégia da batalha espiritual, ele entende que a fé é um escudo. Então, a nossa fé, ela não pode ser frágil, ela não pode ser fraca, ela não pode ser variável, ela não pode ser dependente de outras ações. A nossa fé, ela tem que ser firme, ela tem que ser consolidada, ela tem que ser estruturada e direcionada. A nossa fé, ela precisa estar pronta a qualquer momento para ser usada. Por quê? Porque ela é escudo. Ela é um escudo que nos protege contra as astutas ciladas do mal. Ela é um escudo que vem para nos dar proteção dos inimigos espirituais, né? E a gente tem que estar sempre com ela realmente, né? Com a fé pronta para ser usada, porque a qualquer momento que vier um dardo contra nós, uma seta contra nós, nós precisamos usar a fé, né? Eu digo o seguinte, que muitas pessoas pensam que o conhecimento teológico da Bíblia, ou o conhecimento filosófico da Bíblia, das histórias, do contexto bíblico, é o suficiente para poder fazer essa pessoa romper e vencer suas batalhas, né, suas batalhas dentro do campo da batalha espiritual. Mas, na verdade, não, né? Nenhum conhecimento é suficiente para isso. Olha, deixa eu te falar, nem a oração muitas vezes é suficiente para te defender contra as setas, os dardos inflamados, né? As maldades da batalha espiritual. Às vezes nem a oração. Misericórdia, pastor Davi, como que você fala isso? Né? Que nem a oração, muitas vezes nem o jejum, meu irmão. Puxa vida, mas como que você tem coragem de falar isso, pastor? Não sou eu, é a Bíblia que está falando, é a leitura que nós fizemos aqui, que muitas vezes o que é capaz de nos trazer proteção, nos resguardar contra esses dardos inflamados do inimigo, é a fé. Pessoas firmadas na fé. Irmãos, os dons espirituais são lindos. Os dons espirituais, falar em línguas é lindo. Profetizar é uma maravilha, né? Os ministérios, o pastoral, o profético, o apostólico, o de mestre, pô, é tudo muito bonito, né? Tudo é muito forte, mas lembre-se de que a fé é o escudo.
A fé é o nosso escudo contra os dardos inflamados. Os inimigos espirituais, eles têm uma característica. Eles têm uma característica forte, que é a covardia. Os inimigos espirituais, eles têm essa característica, eles são covardes. E as armas do covarde vêm preparadas com veneno para serem lançadas de longe. Nem sempre os inimigos espirituais enfrentam na batalha frente a frente, nem sempre. Eles geralmente estão, conforme o texto está falando ali, eles estão armados com dardos inflamados, né? Eles estão armados com setas inflamadas, dardos inflamados, né? O Salmo 91 fala dele, né? O Salmo 91 fala dessa estratégia do mal, né? De usar dardos inflamados. Por quê? Porque o dardo inflamado, né? Que é seria aquela seta, né? Aquela flecha com um veneno na ponta que eles jogam de longe, né? Joga de longe. Às vezes você tá na sua caminhada, na caminhada da preparação do evangelho, e de repente você se depara com a chegada de um dardo e ele está cheio de veneno. O que você tem que usar, meu irmão, minha irmã, para poder se defender, para poder vencer esse tempo, esse dardo? A fé. É a fé. Ah, irmão, não é o tanto que você gosta de um irmão da igreja, não é o tanto que você gosta de um hino que canta, não é o tanto que você sabe que os seus irmãos estão orando por você, não é o tanto que você imagina que o seu dízimo, a sua oferta, a sua colaboração está fazendo, te mantendo, né, te dando uma, como é que fala, uma poupança, né, diante dessa situação. Não, é a fé. Você tem que fazer uso da fé. O escudo da fé tem que estar sempre empunhado, ele tem que estar sempre pronto para poder ser utilizado para vencermos dentro do campo da batalha espiritual. Amém? Essa é uma visão que nós temos que ter e não podemos jamais abrir mão dela. Bom, eu fico aqui hoje com essa terceira parte, o terceiro episódio da nossa série sobre batalha espiritual. A gente vai galgando, né, alguns degraus, a gente vai andando alguns passos, vamos subindo aí, né, aprendendo alguns detalhes a respeito de tudo que a gente tem aprendido, de tudo que a gente tem visto, né, e vamos se complementando também, né? A cada episódio é um complemento. Então, a gente vai tentar fazer assim bem recheado, mais recheado possível, mas também sem deixar muito cansativo, para você poder aprender e poder estar preparado para o campo de batalha espiritual. Entendendo que nem sempre é daquela forma que a gente imagina, né? Ou que a gente foi ensinado, que é há um tempo onde a gente entra para um quarto para orar, ali está acontecendo uma batalha espiritual. Nós vamos chegar nisso aí, né? Mas não é só isso a questão da batalha espiritual. Nós vamos chegar nesse momento aí, vamos explicar um pouco sobre isso também e vai ser bênção de Deus, né? Mais uma vez, eu quero pedir a você para deixar o seu like aqui no vídeo, deixar a sua inscrição no canal da nossa igreja, se inscreve aí, por favor, né? Ativa o sininho. Eu tenho pedido assim, para você ativar, desativar e ativar de novo, né? Você clica uma vez no sininho, clica duas vezes e clica a terceira vez, porque aí você vai falar, informar, não, realmente eu quero estar sendo notificado sobre os vídeos desse canal aqui, né? Não esquece de compartilhar também com alguém, manda aí para algum amigo seu, alguma pessoa que você imagina que vai gostar desse assunto que a gente está falando nessa playlist, né? Já é o terceiro vídeo aqui, já temos 2 dentro dele e em breve a gente vai estar subindo também o 4º e o 5º episódio dessa série em 5 partes, tá joia? Mais uma vez também te faço o convite para que esteja conosco no próximo domingo na nossa igreja, tanto às 9 da manhã quanto às 19 horas, na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais.
né? Você pode estar conosco presencialmente e você vai ser muito abençoado no domingo às 9 às 19 horas. E se você quiser e puder fazer uma contribuição, trazer, enviar uma oferta para o nosso ministério, logo abaixo na descrição do vídeo tem dados aí de um Pix e também de uma conta bancária para você poder nos ajudar com a sua oferta. Tá joia? Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo da série.